Solta o louvor. Glória a Jesus. Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs. Saúdo a todos com a gloriosa paz de Cristo Jesus. Que a paz do nosso Cristo possa habitar no teu ser, na tua casa, na tua família. Hoje nós estamos aqui com um culto de ensinamento da palavra do Senhor, na instrumentalidade do meu mestre, meu irmão em Cristo, meu irmão de sangue, pastor Rogério. Saúde o povo aí, pastor Rogério. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, possa entrar na tua casa, no seu lar, na sua cozinha, no seu quarto, que você seja abençoado por Deus nessa noite, através dessa live, através desse estudo. Glória a Deus. Louvamos a Deus pela oportunidade ímpar que o Senhor nos concede de conviver com tanto caos, com tantas coisas acontecendo no mundo. E o Senhor prepara para nós um momento de reflexão sobre a palavra dele, aprendendo um pouquinho mais. O dia de hoje não volta nunca mais na história. Então, se você está aí do outro lado, com uma caneta na mão, um papel, com a sua Bíblia, você pode louvar a Deus, porque você já é mais do que um vencedor. Se você está tendo a oportunidade de participar conosco desta live, você pode alegrar o teu coração, porque é Deus permitindo você crescer na graça e no conhecimento. Eu quero fazer uma oração, desde já, agradecendo a Deus por esta rica e ímpar oportunidade. Aí onde você está, curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Vamos agradecer a Deus, vamos falar com Deus. Soberaníssimo Deus e eterno Pai, Deus que por mais uma vez nos curvamos na tua santa e poderosa presença, Deus que tudo vê, Grande Deus, Deus que tudo sabe, Deus que conhece o amanhã, o Deus que criou tudo e todas as coisas. Nos curvamos na tua presença, Senhor, porque o Senhor é poderoso, o Senhor é grande. Estamos felizes por escolher um Deus que tem o controle de tudo e de todas as coisas. A quem iremos nós, Senhor? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. A quem nos curvaremos? Se só o Senhor tem a solução de todos os problemas. Sabendo nós muito bem a tua grandeza, o teu poder, nós nos curvamos a ti, Senhor. Aleluia. Em forma de agradecimento por tudo que o Senhor tem feito, Deus de glória, por tudo que o Senhor vai fazer. Nós louvamos a ti, Senhor, porque sabemos que não estamos só. Sabemos que a tua misericórdia é maior do que a tua ira, e o teu favor nos alcança, não por merecimento, mas por bondade e graça da parte do Senhor. Graças te damos, Senhor, pedimos a ti, Senhor, servo pidões que somos, pedimos a ti, alcança esse teu filho, Deus, essa tua filha, que por um motivo ou outro resolveu, decidiu escolher, está conosco neste dia, aprendendo da tua palavra. Oh, glória a Jesus. Senhor, eu tenho certeza que a tua palavra, ela cura. A tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés. Poderoso a tua palavra Deus, é luz para o nosso caminho. A tua palavra é eficaz, é verdadeira. Ela atinge juntas e medulas, discerne pensamentos e intenções. Aleluia. Tu és fiel, Senhor. Então vai de encontro, meu Deus, à necessidade desse irmão. Quem sabe está adquirindo força neste momento, para não deixar uma vírgula sequer do ensinamento desta noite passar. Mas
Mas a circunstância, os problemas, a adversidade, Tu és grande, Senhor, muitas das vezes está sufocando ele, está sufocando ela. Me permita pedir a Ti, Senhor, ajuda ele. Oh Deus, Ajuda os ela. teus filhos, ó Pai. Dai força para ele, dai força para ela. Força, Senhor. Para fazer como o salmista, esconder a Tua palavra Deus de glória. lá no coração, para não pecar contra o Senhor. Aleluia. Tua palavra não nos deixa pecar. É verdade. A Tua palavra nos faz amadurecer, Lâmpada para os nossos pés. para discernir o que vem do Senhor e o que vem, aleluia, dos nossos adversários. Então nesta noite, Senhor, vai sondando, ó Pai, cada sentimento, cada coração, cada necessidade. Poderoso és, Senhor. Me permita te pedir, Senhor, arranca todo bloqueio na mente, todo empecilho, todo embaraço que queira cegar o teu filho, a tua filha, para não absolver a tua palavra nesta noite. Ó Deus. Nós repreendemos, Senhor, todo mal. Venha de misericórdia, Senhor. Todo mal, Senhor, toda mente confusa, Ó Deus. todo bloqueio de entendimento, nós repreendemos no Teu nome, Em Senhor. nome de Jesus. Só de estarmos aqui, ó Pai, Somos já é uma gratos a Ti. oportunidade de Muito agradecermos a Ti. obrigado, Senhor. Certo de que, Senhor, o Senhor é fiel, Aleluia. poderoso, para fazer infinitamente mais do que pensamos, Oh, Deus, pedimos, o Senhor é grande, ou até poderoso. mesmo imaginamos. Nós já te Senhor, agradecemos no nome aleluia. santo de Jesus. Em nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Senhor, amém. E graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, sinta-se à vontade para deixar aí o seu pedido. Se tiver alguma dúvida concernente ao ensinamento, sinta-se à vontade para perguntar. Temos aqui pastor Rogério, um homem com formação acadêmica, teólogo da palavra do Senhor, estudioso da palavra do Senhor. Então nós iremos sanar algumas perguntas. Se você tiver alguma, sinta-se à vontade de perguntar. Amém? Que Deus abençoe a todos. Eu quero louvar a Deus. David está conosco aqui hoje nos bastidores, diácono David, pastor Breno. A minha cunhada também está conosco, a esposa do pastor Rogério está aqui também hoje. Glória a Deus, estou feliz demais, viu? Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Por tudo que tem feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Agradeço a Deus pela minha vida, pela minha família, por esta igreja, por todos os irmãos que estão conosco nesta live. Agradeço a Deus pela saúde, pela porta que se abriu, pela porta que se fechou. Agradeço a Deus pelos meus amigos, pelos meus inimigos. Agradeço a Deus porque tudo que acontece na minha vida, na tua vida, provém da parte de Deus. Amém? Louvar a Deus pela vida da irmã Sônia, tenho certeza que está assistindo, serva de Deus, está empolgada aí em aprender a palavra do Senhor.
a vida do nosso irmão pastor Charles também, que Deus abençoe a sua esposa, a sua casa, a todos os irmãos. Irmãos, eu vou passar já para o pastor Rogério, porque o estudo ele é profundo, eu tenho certeza que vai somar muito para o seu ministério, para a tua vida. Então vou deixar o pastor Rogério bem à vontade, só pedindo para os irmãos cooperar com esta obra. Você tem aí o Pix 965940017. Essa obra precisa da tua contribuição, precisa da tua oferta, do teu dízimo. Oferte, dizime na casa do Senhor. Essas ofertas, esses dízimos estão sendo direcionados em meio à pandemia às pessoas que estão necessitadas. Só para os irmãos terem uma ideia, nós estamos recebendo todos os dias telefonemas de pessoas que estão sem gás, está ali com as suas contas de água, de luz atrasada, pessoas estão precisando do básico, sabonete, pasta de dente, papel higiênico. A igreja tem que contribuir. Não é um favor, é uma obrigação da igreja unida para assistir à necessidade daquele que precisa. Eu, pastor Cláudio, conto com você em nome do Senhor Jesus. Pastor Rogério, o senhor fica à vontade, faça aí o que Deus colocou no seu coração e nós iremos só confirmar e louvar a Deus pela tua vida. Amém? Que Deus abençoe. Irmãos, mais uma vez, cumprimento os irmãos aí com a paz do Senhor Jesus Cristo. É de suma importância que você venha tomar nota do estudo dessa noite. Claro que estamos aí nessa live e a gente fica um pouco desconfortável, né? Na igreja a gente já tem o costume de estar ali com o púlpito, com os slides, a gente fica mais... nós estamos mais acostumados com o púlpito, né? Mas mesmo assim, irmão, mesmo distante, mas ao mesmo tempo perto, porque eu posso atingir na igreja o irmão que está sentado no banco, mas com a internet eu consigo atingir aquele que está no Japão, aquele que está na Bahia, aquele que está em todos os continentes e aqui no Brasil também. Irmãos, então, eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias do Evangelho de Jesus Cristo, no seu capítulo 28, no versículo 19. Nós vamos estudar nessa noite um pouquinho a palavra do Senhor que fala a respeito do Evangelho. Nós vamos falar a questão do Evangelho do Senhor Jesus. Eu estou aqui com o pastor Cláudio, tá, com o pastor Breno, está aqui o diácono dele, então nós estamos aqui entre obreiros. E é do saber dos irmãos que a igreja, ela fala muito de Evangelho. Então, nessa noite, nós vamos falar um pouquinho mais sobre o Evangelho, nós vamos mergulhar um pouquinho nas Escrituras Sagradas e vamos aprender da parte de Deus o que é o Evangelho e como anunciar o Evangelho do Senhor Jesus. Glória a Deus. A Bíblia diz em Mateus 28, 9, Jesus falando, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Esse texto, ele mostra o Senhor Jesus já ressuscitado, ele vai ali se apresentar aos seus discípulos e ele dá uma ordenança aos seus discípulos, para que os discípulos pudessem ir anunciar essa obra maravilhosa. Falar do Evangelho, principalmente do ide, do pregar o Evangelho, é anunciar a boa nova de salvação, a boa nova do Senhor Jesus, a boa nova do Calvário. Então, meus irmãos, para os irmãos verem como que o estudo do Evangelho é muito importante para nós aprendermos essa questão, porque eu vou perguntar aqui para o pastor Cláudio ou para o pastor Breno, que está ali nos bastidores, qual o evangelho, pastor Breno? Você pode falar daí mesmo? Qual o evangelho que nós devemos pregar hoje? O evangelho do reino ou o evangelho da graça? Esses dois temas e esses dois textos tem dentro da Bíblia. Tanto o evangelho do reino como o evangelho da graça. Para dar parâmetros, para que nós não venhamos ficar só em palavras, Atos dos Apóstolos, o capítulo 20 e o versículo 24, o apóstolo Paulo ele fala de um evangelho da graça.
a carta de Paulo a Tito, ele vai dizer, capítulo 2, versículo 11, vai dizer assim, a graça foi manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Ele fala da graça. Mas quando o Senhor Jesus, ele vai mandar os seus discípulos Pastor anunciar... Rogério, só um minuto, pastor Rogério, cortando o senhor aqui. O pessoal está dizendo que a sua voz não está chegando. Não está chegando aí, irmão? Gosta só mais um pouquinho? Desculpa então, irmãos, vamos chegar aqui mais perto. Aí, Melhorou? glória a Deus. Então vamos então aí falar agora de um tom mais alto aqui para os irmãos poderem ouvir. Vamos lá. Eu estava falando aqui com os nossos irmãos, que nós estamos aqui reunidos com os pastores, e eu perguntei para o pastor Breno, qual o evangelho que nós devemos pregar? O evangelho do reino ou o evangelho da graça? E aí eu quis dar os textos da Bíblia como parâmetro. Se você pegar Atos dos Apóstolos, pastor Cláudio, pode até pegar aí a Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24, nós vemos Paulo falando do evangelho da graça. Mas, em contrapartida, em Lucas 9, versículo 6, nós vemos que os discípulos, eles vão a uma aldeia anunciar o evangelho do reino. E aí eu gostaria de perguntar para o pastor Breno, hoje nós devemos anunciar o evangelho do reino ou o evangelho da graça? Pode falar daí mesmo, pastor Breno. Então, o pastor Breno, eu não sei se os irmãos conseguiram ouvir, mas ele disse que os dois andam juntos e que, resumindo, é a mesma coisa. Foi isso que o pastor Breno quis dizer. Pastor Cláudio, devemos pregar o evangelho do reino ou da graça? O evangelho da graça, né? Porque hoje nós estamos vivenciando a graça por intermédio de Cristo Jesus. Aplicando-se a graça em nós temos como entender a respeito do reino de Deus. E por intermédio de Jesus Cristo se manifestou a nós esse acesso, né, ao reino de Deus. Amém. Pastor Cláudio, ele diz que nós temos que pregar o evangelho da graça. E, irmãos, é muito importante a gente ter um alinhamento teológico e ter uma disciplina bíblica, porque a Bíblia, muitas vezes, ela traz um tema para nós, e nós aplicamos aquele tema nos dias atuais, e nós muitas vezes até falando, mas ele não é para os nossos dias. E aí nós acabamos de fazer uma confusão e não compreendemos o que é evangelho. Eu vou fazer uma outra pergunta para dar uma base também para a gente continuar nossos estudos. Tá? Aqui também meu sobrinho David. Eu vou fazer uma pergunta para o diácono David. Diácono David, o que é anunciar o evangelho? O que é anunciar o evangelho? Ou como anunciar o evangelho? Como pregar o evangelho? Diácono David resumiu, falar do amor de Cristo. Irmãos, falar do evangelho e pregar o evangelho não é dar conselhos. Nós estamos acostumados hoje com muitos conselhos. A gente vai hoje para a igreja e hoje nós ouvimos uma pregação de conselho, as pessoas nos aconselhando. Falando, olha, saia do pecado. Isso é conselho. O que é o evangelho? Vamos falar do evangelho num todo, unindo tanto o reino como a graça, e depois eu vou separar os dois. O evangelho é falar a boa notícia do reino ou a boa notícia da graça. Isso é o evangelho. Se eu for pegar hoje e falar a boa notícia da graça, eu vou falar a respeito de Jesus Cristo morrendo na cruz do Calvário e
tomando o nosso lugar, que a cruz era para nós, era para mim ter suportado a cruz do Calvário, era para mim pagar os meus pecados, mas Jesus, em forma de Salvador, ele veio ao mundo, ele suportou a agonia da cruz, ele suportou a agonia da via dolorosa e suportou aquilo que eu não suportaria. Então, meu amigo, você que está na sua casa, eu quero te dizer uma coisa. O evangelho para você hoje é: Jesus suportou aquilo que você não poderia suportar para se salvar. Então a salvação está em Jesus Cristo. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Então isso é o evangelho da graça. Mas existe o evangelho do reino. E quando nós vemos Jesus falando para os discípulos anunciar o reino, e aí eu quero que os irmãos que estão aqui me ajudem, e você já abra sua Bíblia aí, em Mateus 24, e o versículo é o 14, que nós vamos ver Jesus falando sobre o evangelho do reino. Só que esse evangelho aí do reino é para os judeus, porque os judeus estão esperando o reino, não é para os gentios, não é para nós. O evangelho do reino, a qual o Senhor Jesus mandou os discípulos anunciar, era para os judeus, porque os judeus estavam esperando um Messias, os judeus estavam esperando alguém, um rei que viesse da linhagem de Davi, alguém que iria tomar o trono e iria reinar no reinado justo, que essa é a promessa para os judeus. Se você, aí na sua casa, abrir a sua Bíblia em Deuteronômio 28, você vai ver que tem várias promessas ali que ainda não se cumpriram na vida dos judeus e precisa serem cumpridas. Então, evangelho do reino é um e evangelho da graça é outro. O evangelho do reino é anunciar aos judeus que o rei verdadeiro, que o justo reino virá. E esse reino eles estão esperando hoje. Se você pegar os estudos de Nelson Derby, que vai aí mostrar as dispensações, você vai ver que há uma dispensação exclusiva da graça, mas vai vir uma dispensação exclusiva para os judeus, que é aonde eles esperam o reino. Pode ler para mim, pastor Cláudio, por favor? Mateus, capítulo 24, versículo 14. Versículo de número 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, habitado com testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. Aí você me pergunta, pastor, mas aí Mateus 24, versículo 14, está mandando a gente pregar o evangelho do reino a todo mundo. Espera aí, meu irmão, só que esse texto, ele está embutido dentro de uma passagem escatológica. Esse versículo está embutido na grande tribulação, a qual eu acredito, e o pastor Cláudio também acredita, eu creio que o pastor Breno também acredita, que nós somos pré-tribulacionistas. Se nós somos pré-tribulacionistas, nós não vamos fazer parte da grande tribulação. Se esse texto, ele tem que ser pregado na grande tribulação, vai ser pregado então para quem? Para os judeus, que vão esperar o reino milenar que está escrito em Apocalipse no capítulo 20. Então, meus irmãos, tem aí já essa distinção do evangelho do reino e o evangelho da graça. Se você procurar, pastor Breno, evangelho do reino, Atos dos Apóstolos, nas cartas paulinas, nas epístolas de João, nas epístolas de Tiago, você não vai encontrar evangelho do reino, você vai encontrar evangelho da cruz, você vai encontrar evangelho de Jesus, você vai encontrar evangelho da graça, você vai encontrar evangelho do perdão, você vai encontrar vários evangelhos. Até o próprio Paulo, ele fala que ele tem um evangelho, porque ele foi evangelizado direto por Jesus no caminho de Damasco. Então, para a gente poder compreender a dimensão e a pregação hoje, nós temos que fazer essa linhagem, nós temos que entender que o evangelho do reino não é para nós,
Porque nós não esperamos um reino, nós vamos fazer parte desse reino, nós vamos fazer parte daqueles que vão estar com Jesus Cristo reinando nesse reino. Agora, aqueles que esperam esse reino são os judeus esperam ainda o Messias, os judeus esperam ainda um rei, os judeus estão esperando ainda um libertador, mas nós já fomos libertados. A cruz, o evangelho da graça, já é suficiente para nós. E essa graça nos envolveu de tal modo que nós fomos atraídos pela mensagem do Calvário e hoje nós estamos renegando o velho homem, olhando para trás e dizendo, eu não quero mais viver nessa vida de pecado, porque o evangelho foi muito poderoso e ele me resgatou. E agora eu quero ir com Jesus, eu quero morar no céu com Jesus. E o reino nessa terra vai ser estabelecido por Jesus, juntamente com a sua igreja. Pode comentar, pastor Cláudio. Glória a Jesus, perfeitamente. O evangelho da graça, né? Nós vamos ver que, por intermédio de Cristo, nós alcançamos o céu. Porque todos que se convertem, né, pela graça, é alcançado a graça. Então, assim, se Jesus veio como homem, nascido de mulher, gerado pelo Espírito Santo, para passar o que nós não suportaríamos, como Isaías vai registrar, no capítulo 53, a graça do Senhor, como foi dita a Paulo, nos basta. Nos basta, é verdade. Então a graça, o evangelho da graça, como Matatias, Mateus, Marcos, Lucas e João registrou, é o evangelho, pastor Rogério, que é o suficiente para entender o reino. Verdade. É isso, meu pastor? É isso aí. Irmãos, interessante. Vamos para a Bíblia Sagrada, que a Bíblia ela é fantástica e ela nos mostra uma clareza profunda. Glória a Deus. Pastor Rogério, aqui é assim, o povo vai mandando e a gente vai... Vai mandando aí, meu irmão. Chagas, ô Chagas, Deus abençoe, nosso mestre está aqui. Glória a Deus, participando. Jesus, Chagas. Nosso irmão Rogério Santos também está aí, ó, conosco, né, irmão Breno, pastor Breno? Assíduo, nosso irmão Léo Lima. Palavra boa, está dizendo ele aqui, estudo maravilhoso. Pastor Léo, nosso amigo já. Ô, pastor Léo, pregou lá na nossa igreja ele? Pastor Jesus, meu irmão, um Forte abraço. abraço. Pode continuar, pastor. Irmãos, vamos para a mensagem, como Paulo pregava o evangelho, que aí nós temos um parâmetro, nós temos uma base, nós temos um alicerce nas pregações de Paulo, para que nós possamos continuar a mensagem do Evangelho da Graça. Eu gostaria que o pastor Cláudio abrisse a Bíblia em 1 Coríntios 15, versículo 1 ao 5. E aí você vai ver como Paulo pregava, como Paulo ministrava a pregação. Porque se eu anuncio para você um reino, se eu anuncio para você o reino nesse mundo, se eu anuncio para você que nessa terra você vai receber um rei e você vai viver bem, tem até aí uma denominação que prega isso, né? Que você vai herdar a terra, que você vai... Enfim, mas se eu prego isso, meu irmão, qual é a esperança que nós temos de vencer, então, o coronavírus? Qual é a esperança que você dá aquela pessoa que faleceu, aquela família que perdeu um ente querido e viu alguém morrendo ali por coronavírus e tantas doenças que estão matando? Então nós temos que acreditar que a graça nos leva para o céu. Nós temos que acreditar que lá no céu há uma vida reservada para nós e nós vamos viver isso com Cristo. Pode ler, pastor Cláudio. Verdade, pastor Rogério. Por intermédio da graça somos salvos, né? Aí cai por terra, a gente pegou uma linhagem aqui, cai por terra o pensamento e a defesa de João Calvino, né? Que vem com a predestinação, dizendo que alguns já são predestinados. É a graça que salva, né? Então, assim, se não fosse por intermédio de Cristo Jesus, não haveria salvação. Então, nós vamos entender que a predestinação, ela cai por terra. Por quê? Porque Jesus veio. E se ele veio, ele nos garante a todos
que reconhece como o Cristo, ele nos garante a salvação pela graça, renunciando os seus pecados e aceitando a Jesus como o único salvador da tua vida. Pastor Carlos Maroc, Deus abençoe, Pastor Carlos, está conosco, mestre também, Deus abençoe, Pastor Carlos. 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 ao 5. Capítulo 15, versículo do 1 ao 5. Paulo escreve essa carta aos irmãos que estão em Corinto, e ele fala isso, ele fala sobre o evangelho que ele pregou. E nesses versículos nós vamos ter aí uma base, uma noção de como Paulo anunciava o evangelho. Capítulo 15, versículo 1. 1 ao 5. Irmãos, lembro-vos do evangelho que vos preguei, o qual também recebeste, no qual estáis firmes. Por meio dele também sois salvos, desde que vos apegueis com convicção à palavra que vos anunciei. Caso contrário, tendes crido em vão, porque o que primeiramente vos transmiti foi o que também recebi, que Cristo morreu por nosso pecado, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, conforme as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Olha só que maravilha. Pastor Breno, quando nós lemos esse texto, nós temos aí uma visão bem clara de como Paulo anunciava o evangelho. Nós temos uma noção bem clara de como Paulo pregava, como eram as pregações de Paulo. Porque ele fala assim, ó, nesse texto: eu transmiti a vós que Cristo morreu pelos nossos pecados e foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Irmão, Paulo está falando da cruz de Cristo. Paulo está dizendo que Jesus suportou a cruz, Jesus venceu a morte, Jesus fez tudo isso por amor, para que nós pudéssemos ser salvos. E aí, se nós formos lá para Romanos, no capítulo 8, que diz assim: portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne. Por que não há mais nenhuma condenação? Porque Jesus, ele suportou a cruz, porque Jesus morreu em nosso lugar, porque Jesus se doou para nos salvar. Jesus, ele suportou o fardo do cálice da ira de Deus contra o pecado, se fazendo ali pecador na cruz, suportando o fardo, a agonia, para nos trazer a liberdade, para que hoje eu pudesse dizer assim: eu sou salvo em Cristo Jesus, para que hoje eu pudesse dizer que nenhuma condenação há para mim. Jesus pagou o preço, como ele mesmo disse: Pai, está tudo consumado. Ele disse: tetelestai, está pago. Ele deu recibo do nosso perdão. Glória a Deus. Hoje, se nós estamos aqui, é porque a graça de Deus nos envolveu. Se você hoje louva e adora o nome do Senhor Jesus, é porque você foi envolvido com essa graça. É porque você tem aí a noção do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Glória a Deus. Irmãos, eu gostaria também que o pastor Cláudio, está na Bíblia hoje, Romanos 1, versículo 17. Glória a Jesus. Vamos para a Bíblia. Romanos capítulo 1, versículo 17. Glória a Deus. Vai dizer aí que o Evangelho revela a justiça. Por que a justiça de Deus? Lê, pastor Cláudio, por favor. Romanos 1, 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que, do princípio ao fim, é pela fé. Como está escrito: o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Eu vou contar para os irmãos uma pequena ilustração
e isso vai trazer clareza ao nosso entendimento. Um homem, ele havia praticado todo tipo de crime que você pode imaginar. Dentro de uma cidade pacata do interior, no tempo do faroeste. Então pegaram aquele homem e condenaram ele à morte. Porém, lançaram ele em uma prisão, porque ele seria enforcado domingo de manhã. E ele então ficou a semana inteira naquela prisão. E alguém chegou para o juiz e disse assim: juiz, tenha de misericórdia daquele homem, ele vai morrer no domingo. Juiz, tenha de misericórdia, aquele homem vai ser enforcado no domingo de manhã. O juiz então, movido de compaixão, ele pega e diz assim: tudo bem, eu vou perdoar então todas as injustiças que esse homem praticou. Mas só que eu quero ver e ter a certeza que ele está arrependido. Então esse juiz se disfarça de pastor, pega uma Bíblia e vai até a prisão daquele homem. Quando ele chega na prisão, onde aquele homem está, antes de ele entrar no corredor, o carcereiro anuncia para aquele homem, dizendo assim: olha, vem um pastor aí, e ele quer conversar contigo. O juiz estava com uma Bíblia, e dentro da Bíblia estava a carta de perdão. O juiz entra no corredor. Quando aquele homem vê o juiz, e ele não conhecia o juiz, ele vê ali um homem de terno e gravata, ele pensa que é um pastor, com a Bíblia na mão, ele começa a gritar e diz assim: não, eu não quero falar com pastor nenhum não, eu não quero falar com nenhum padre, eu não quero falar com nenhum religioso, eu não quero falar com nenhuma religião, eu não quero isso não, ó, vai embora, já vou morrer no domingo. Então o juiz pega, com medo até daquele homem fazer algum tipo de mal para ele, e ele vai embora. Então o carcereiro desce, pastor Cláudio, e fala assim para aquele homem: olha, você é tão tolo que não era um pastor que estava ali, era um juiz, e a carta do seu perdão estava dentro da Bíblia. E ele então, entristecido, no domingo de manhã, diácono David, quando colocaram a corda no pescoço dele, ele levantou a mão e ele disse: eu tenho alguma coisa aqui, eu quero falar, eu tenho uma coisa para falar. E aí deram a oportunidade para ele falar. E ele então, ele disse assim: olha, eu estou sendo morto, não pelos crimes que cometi, eu estou sendo morto, não pelos pecados que eu cometi, mas eu estou sendo morto pelo perdão que eu recusei. Eu estou sendo morto pelo perdão que eu recusei. Aí entra o texto que o pastor Cláudio acabou de ler, que o evangelho também é justiça. Porque a pessoa pode até pensar assim, hoje eu estava falando com uma pessoa e a pessoa falou assim: nossa, pastor, mas se eu não tenho que fazer nada, se Jesus já morreu por mim, já garantiu a minha salvação na cruz do Calvário, fica muito fácil. A graça é muito fácil ser salvo. A graça é fácil demais. Só que a proximidade da pessoa até a cruz faz a pessoa reconhecer o seu estado pecaminoso. A aproximação da pessoa com a cruz do Calvário faz a pessoa entrar naquilo que a teologia chama, da palavra grega, metanoia, que é o ato de se arrepender, que é o ato de olhar para si e desejar o perdão de Deus. A aproximação do Simão Cirineu
com a cruz de Cristo mudou a vida do Simão Cirineu. A aproximação de todos quanto olharam a cruz do Calvário e reconheceram aquele homem que ali foi morto como filho de Deus, muda. E essa mudança não é uma mudança só do seu comportamento. Essa mudança não é uma mudança só na sua vestimenta. Aleluia. Essa mudança, pastor Breno, é intelectual. Essa mudança é no espírito. Essa mudança é na alma. Essa mudança é no corpo. É na maneira de se vestir. É na maneira de falar. É na maneira de agir. É na maneira de pensar. É em todos os aspectos, pastor Cláudio. É por isso, pastor Rogério, que Paulo, ele, depois de ser transformado, de aceitar a graça, ele escreve ao ponto de decidir, tomar uma decisão. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por quê? Porque quando Cristo está em mim, eu tenho a sensibilidade de agir conforme agrada a Cristo. Porque a graça me alcança quando eu reconheço o meu estado pecaminoso e o abandono. Então, não é porque tem a graça, como o Senhor mesmo está dizendo, que eu sou livre para agir conforme eu quero, de plena consciência, de pleno entendimento, porque a graça está aí. Não. Mesmo eu errando, submisso a erros, sujeito, melhor dizendo, a erros, se eu não reconhecer a graça, ela não está em mim. Eu não alcanço o perdão. Então, a graça, ela não anula o pecado. Ela não anula, ela anula o pecado. Somos alcançados pela graça quando nós reconhecemos o nosso estado pecaminoso. Aí a graça é enxertada em nós. Então, assim, é um texto muito, muito lindo de ser aplicado, porque muita gente tem esse pensamento, né? Como o Senhor mesmo disse, fica muito fácil. Se a graça está aí, eu faço, deito e bordo, rolo e está tudo bem. Não é bem assim, né? A mensagem do Evangelho da Graça é tão poderosa e a aproximação de uma pessoa com a cruz do Calvário é tão poderosa que muda completamente. Ao ponto, obreiros que aqui estão e os irmãos que estão em casa, ao ponto do apóstolo Paulo escrever a carta à igreja de Éfeso, no capítulo 1, versículo 13 ao 14, ele vai dizer assim, ó: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo e ao Espírito da promessa, que é a garantia da vossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Ô, irmãos, eu preciso ler esse texto novamente para os irmãos entenderem. Olha o que o apóstolo Paulo, ele escreve em Efésios 1, 13 e 14. Capítulo 1, versículo 13 e 14. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da vossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. O que Paulo está dizendo aqui, pastor Breno? Paulo está dizendo o seguinte, que o evangelho é tão poderoso em si, o evangelho do Calvário, o evangelho da cruz, o evangelho da graça, que além de salvar, sela a pessoa. Além de selar, vem o Espírito Santo, o Espírito da promessa, que fortifica a pessoa. A pessoa se torna forte. A pessoa se torna um pastor, um obreiro, pregador. A pessoa se torna completamente diferente de antes. O evangelho transforma, né? Transforma vidas. Transforma. E aí, eu não quero aqui ser leviano, eu não quero aqui trazer um ponto errôneo em minha fala, mas
Eu observo muitas igrejas hoje pregando o evangelho da troca, pregando o evangelho do carro novo, pregando o evangelho, pastor Breno, do sapato ungido, pregando o evangelho da corrente ungida, pregando o evangelho que a Bíblia não mostra, da chave do carro importado. Ei, meu irmão, você que está em casa, se aproxima da cruz do Calvário. Aleluia. Ei, minha irmã, você que está lavando a sua louça, se aproxime da mensagem da graça, porque ela vai te selar. Você vai ter o Espírito Santo, e esse Espírito Santo um dia irá te arrebatar para a glória do Pai. Irmão, isso é lindo demais. É isso que os apóstolos pregavam. É isso que os servos de Deus na antiguidade faziam. Só anunciava o evangelho da graça. Eles chegavam para as pessoas e diziam assim: por que você está sofrendo? E a pessoa fala: não aguento mais viver nessa vida de horror. Eles apresentavam a cruz do Calvário, a cruz de Cristo, o evangelho da graça, e aquela vida se transformava. Ao ponto, meu irmão, ao ponto, pastor Breno, Aleluia, de termos na história homens como Policarpo, homens como o próprio apóstolo Paulo, como Bartolomeu, sendo esfolado vivo, sendo mortos nas arenas, sendo mortos decapitados. Muitos jogaram de pinhaço, muitos jogaram de montes, muitos sendo jogados, maltratados, leões devorando a carne deles, mas eles não desistiam do evangelho da graça. Pastor Rogério, na minha versão aqui, está assim, Efésios capítulo 1, versículo 13. Nele, igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, é nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da vossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Ou seja, promessa, redenção, vida eterna, é o que a graça nos garante. Porém, pastor, é só para aqueles que nele crê. Crido, tem uma imposição aqui. Para ser alcançado, eu tenho que acreditar na graça. Eu preciso me apegar à graça, ao evangelho da graça. E fazendo assim é o que Paulo registra, para que eu possa me glorificar, né, em Cristo Jesus e alcançar a vida eterna. É lindo demais, irmão. Como diz o pastor Charles, isso é lindo demais. Pastor Charles, forte abraço, pastor Aleluia, Charles, irmão. está conosco aí. Irmãos, mas pra gente já estamos já no finalzinho, sei que é gostoso falar de Cristo, estamos já chegando aí ao final, mas eu gostaria de ler mais um texto. Em 1 Tessalonicenses 1, 4 ao 5. Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele o escolheu, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vós em seu favor. O evangelho da graça tem poder de curar, de libertar. O evangelho da graça tem poder de quebrar corrente, algemas, cadeias. O evangelho da graça tem poder de libertar o cachaceiro da cachaça, de libertar o maconheiro da maconha, de libertar aquele que está na pedra do crack. O evangelho tem poder. Ei, minha irmã, ei, meu irmão, você que está ouvindo aí na sua casa, creia em Jesus Cristo. Creia no evangelho da graça. Aleluia. Creia naquele que morreu na cruz. Ele tem todo o poder. Jesus não é limitado. Não existe um limite ao Senhor Jesus. Não existe aquele que pode vedar, parar, barrar o poder de Deus. Aleluia. Ele pode fazer infinitamente mais. Aleluia. Ele pode fazer infinitamente mais. Porque Ele é Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. Nele mora o poder.
dele é o domínio, dele é o poderio, dele é o senhorio. Aleluia. Isso é a graça de Deus. Creia nessa mensagem. Eu me lembro daquela passagem que Paulo e Silas foram pregar na Macedônia, numa cidade que foi intitulada como cidade de Filipe, por causa do rei Filipe, pai de Alexandre o Magno. Quando Paulo e Silas estavam ali, eles se depararam com uma mulher que tinha um espírito de adivinhação. Eles repreenderam o espírito que estava naquela mulher. Os senhores da cidade acorrentaram Paulo e Silas, jogaram no cárcere, bateram nele, espancaram eles, e eles acordaram à meia-noite e louvaram o nome do Senhor. Quando eles começam a louvar o nome do Senhor, pastor Breno, um terremoto chegou até aquele lugar. Aleluia. As algemas caíram no chão. As portas das cadeias ficaram todas abertas. O carcereiro, vendo aquilo, ele tira a espada e ele quis se matar. E a resposta de Paulo e Silas ao carcereiro é: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a sua casa. Por que que aquele carcereiro queria se matar? Porque aquela cidade estava sob influência do poder romano. E todos os homens que exerciam a função para o império, funcionava mais ou menos assim: ou você obedecia o império, ou você morria. Para esse homem, pastor Cláudio, chegar para o imperador e dizer assim: olha, eu estava lá como sentinela e de repente todos os presos foram embora, sumiu, as cadeias ficaram abertas, não sei o que aconteceu. Ele estava assinando sua sentença de morte. Porque o imperador iria matar ele, a família dele, a casa dele, todo mundo. Exatamente. Mas olha o que o Evangelho da Graça faz. O Evangelho é tão poderoso que quando Paulo e Silas começam a cantar, orar, tem outros prisioneiros ali. A mensagem saída da boca deles invade o coração daqueles prisioneiros, pastor Breno. Ao ponto, pastor Breno, da cadeia abrir e ninguém sair de lá de dentro. Olha a conversão. Olha como se converteram, pastor Cláudio. Olha o que o Evangelho faz. Como pode? Vamos aqui conjecturar. Aleluia. Os irmãos aqui todo mundo conhece. Presídio aqui de Pestana. Imagina as portas abertas. Você acha que os presos não vão? Já pensou com o antigo Carandiru, com as portas abertas? Você acha que os presos não vão? Por que esses presos dessa prisão não foram embora? Da graça. Confiança, né? A crença. Paulo e Silas estavam ali louvando o nome do Senhor. Essa mensagem chegou até o ouvido deles e eles não saíram de lá porque já estavam convertidos. O carcereiro, aleluia, ao ver tudo isso, chega ao ponto de se reconciliar também com a graça. Porque a obra de Deus, meu irmão, não é incompleta. Deus não começa uma obra e deixa incompleta. A gente começa a construir a nossa casa e depois a gente não tem dinheiro para acabar a construção. Mas Deus não. Deus, ele começa uma obra e ele termina a obra. Aleluia. Então a obra chegava até o carcereiro. A mensagem da graça é tão poderosa que invadiu os pavimentos daquela prisão, ao ponto de chegar até na casa do carcereiro. Isso é mensagem. Isso é Evangelho da Graça. Aceite o Senhor Jesus aonde você estiver. Entrega a sua vida ao Senhor. Entrega o seu coração a Deus. Entrega a sua vida com confiança a Deus. E Ele cuidará da sua família, da sua casa, de todos que estão me ouvindo nesse exato momento. Palavra com o pastor Cláudio. Aleluia. Ensinamento poderoso para você que tinha dúvida. A graça, ela te cura. A graça, ela te liberta. A graça transforma a tua vida. A graça te dá sentido de vida.
É por isso que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é manifestada em nós, para transformar a nossa vida. Aceita a graça, como já foi feito o apelo. Se apegue à graça, porque fazendo assim você estará seguro, você estará afirmado. Mandar um abraço aí para o nosso irmão Wilson Gamba. Um forte beijo no seu coração, irmão Wilson, irmã Leilda. Nossa irmã Edelice também, pastor Charles Araújo. Nosso irmão Gabriel também, Deus abençoe. Glória a Deus. Nosso irmão Léo, Deus abençoe, glória a Jesus. A todos os irmãos, viu? Que Deus abençoe. Fique com essa palavra. O tempo ele é muito curto. Estamos aí respeitando, mas eu tinha algumas perguntas para o pastor Rogério sobre o evangelho do reino, pastor Breno, que foi nos colocado, né? Dois temas, né? Evangelho do reino e evangelho da graça. Mas o tempo não vai deixar o pastor Rogério explanar um pouquinho mais sobre o evangelho do reino. Mas a graça nos basta. A graça é o suficiente. Amém? Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus, viu? Estou feliz demais por receber o pastor Rogério, nosso teólogo, o que nos ensina ali na igreja, ao qual eu sou presidente. Pastor Rogério é o nosso braço direito ali nos ensina, nos orientando, nos ensinando com muita simplicidade. O homem tem formação acadêmica e não chegou aqui nenhuma pergunta, pastor Rogério. Acho que o povo está um pouco tímido. Nosso pastor Léo Lima, cadê sua pergunta, pastor Léo Lima? Nosso pastor Carlos também, pastor William. Deus abençoe a todos, viu? Vai ficar para uma próxima. Deus abençoe a todos. Nossa irmã Cida Delgado. Mancida é, pastor Breno, já é membro dessa congregação, glória a Deus. Deus abençoe a todos. Pastor Rogério, meu mestre, suas considerações finais aí a todos os nossos ouvintes, os irmãos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Pastor Rogério vai fazer uma oração aqui também. Então, sinta-se abraçado por Cristo Jesus. Logo após a oração e as considerações finais do pastor Rogério, eu te entrego a bênção apostólica no nome de Jesus. Irmão, só voltando um pouquinho aqui sobre o que o pastor Cláudio disse, sobre o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino é para os judeus, na visão pré-tribulacionista, a qual eu sou da escola pré-tribulacionista. Nós aprendemos que existe um tempo específico para a igreja, que é o período da graça, e vai vir um tempo específico para o povo de Israel, aonde na grande tribulação eles reconhecerão Jesus Cristo como o Salvador, e reconhecendo Jesus, eles vão aceitar o reino do Senhor Jesus. E aí que se cumpre aquele versículo que nós acabamos de citar, Mateus 24, versículo 14, que o Evangelho do Reino será pregado a todo mundo, né? E testemunho de todas as gente, então virá o fim. Esse é o fim. Mas os judeus esperam ainda esse Messias. Eles estão esperando esse reino. E esse reino vai se cumprir. Todas aquelas promessas que estão em Deuteronômio 28 se cumprirá na vida do povo judeu, na vida do povo de Israel, no período milenial, no período do reino que vai ser estabelecido segundo a própria palavra de Deus, Apocalipse capítulo 20, onde vai falar ali do período de 1000 anos que vai se passar a terra sendo governada por Jesus Cristo. Então essa é a mensagem do reino. Nós estamos na mensagem da graça. Olha, irmãos, quero agradecer. Interessante esse esclarecimento, né? Nós sabemos que os judeus, eles estão esperando, né, esse tempo para apregoar, né, o evangelho do reino. Então você que tem dúvida, eu tenho certeza que tinha alguma dúvida, eu tenho certeza que foi de grande aproveito para a tua vida esse ensinamento, viu? Nós estamos apregoando o evangelho que liberta, o evangelho que transforma as vidas. Por
por intermédio do nosso Cristo Jesus. Fique com isso, tá? Acredita em Cristo, acredita em Jesus. Os judeus não aceitaram, não todos, né? Alguns reconheceram a Cristo, mas muitos não. Então nós fomos enxertados por intermédio de Cristo Jesus. Nós temos convicção que não iremos passar pela grande tribulação. Temos a convicção que o sangue derramado de Jesus é o passaporte para a vida eterna. Iremos governar com Cristo, iremos estar com Cristo, aleluia. Por quê? Porque Deus, olhando para a humanidade, enviou mas os seus, os judeus, não aceitaram como Cristo. Nós aceitamos a Ele e servimos a Ele. E olha que interessante, pastor Rogério, é tão verídico o tetragrama sagrado, a Bíblia sagrada, que a Bíblia nos garante que nós iremos vê-lo. Todo joelho hão de se dobrar, toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Aceite Ele como seu Salvador, seja abraçado por Ele, por essa graça que perdoa todos os teus pecados, todas as suas iniquidades. Sinta-se abraçado, entrega a sua vida para Jesus. Os judeus não quiseram fazer isso, e você tem essa liberdade de escolher. Amém? Pastor Rogério, nós vamos ficar aqui até amanhã. Irmãos, quero agradecer por ter nos ajudado aí no som. Quero agradecer também meu sobrinho, Diácono David. Quero agradecer a minha esposa que veio me acompanhando. Quero agradecer ao meu irmão, pastor Cláudio, que é o presidente dessa obra. Estamos juntos aqui, irmãos, fazendo a obra do Senhor, para a honra e glória do Senhor Jesus. E também quero agradecer a todos vocês que ficou aí com a gente nessa horinha, né, nessa live. E você não mandou suas perguntas, então eu acredito que você entendeu a palavra do Senhor. Mas se houver alguma dúvida, você pode aí estar nos procurando. Tem aí o contato aí, o pastor colocou aí no Facebook também, mas tem a chave do Pix, que serve também como contato, né? Tem aí o telefone aí do pastor Cláudio, você pode estar nos procurando, qualquer dúvida. Estamos aqui para esclarecer a mensagem do Reino da Graça. Amém, meu irmão? Fica essa palavra no seu coração, vamos orar, vamos fazer um minutinho de oração, entregar esse momento aqui ao Senhor. Poderoso e grande Deus Pai, Criador dos céus e da terra, mais uma vez, Senhor, elevamos os nossos pensamentos até o trono da glória, para, Senhor, te pedir, Senhor, mais uma vez, o teu perdão, te pedir, Senhor, que o Senhor venha mais uma vez zelar por nós, cuidar da nossa família, da nossa casa, do nosso lar. Eu venho te pedir, ó Deus, que o Senhor derrame uma bênção para cada um dos teus filhos, ó Deus, nesse período de escassez, nesse período de crise, nesse período, Senhor, em que esse pai não consegue, ó Deus, colocar o sustento para a sua família, nesse período, ó Deus, em que muitas e muitas vidas têm se perdido, nesse período, ó Pai, a qual, Senhor, muitas famílias estão chorando a perda de um ente querido. Ó Deus, o Senhor conforte os corações, que o Senhor venha, ó Deus, olhar para nós com o seu olhar de ternura e misericórdia. Não somos merecedores, Senhor, não somos merecedores, mas um dia o Senhor morreu por nós naquela cruz, e através, ó Deus, do seu sangue derramado na cruz do Calvário, aleluia, nós estamos aqui, Senhor, entre trancos e barrancos, muitas vezes duvidando, muitas vezes caindo, muitas vezes fracassando, muitas vezes titubeando, muitas vezes, ó Deus, no embate de ideias, muitas vezes, ó Deus, em conflito no interior, muitas vezes na crise existencial, Deus, mas nós vemos, ó Pai, a sua graça e o seu amor, zelando por nós,
carregando as nossas vidas no colo. Muito obrigado, Senhor, por nos proteger. Muito obrigado, ó Deus, por proteger a família do meu irmão e da minha irmã. Muito obrigado, ó Deus, por, ó Deus, fazer, Senhor Jesus, aleluia, um momento, ó Deus, tão íntimo, um momento, ó Deus, em que nós, ó Deus, confessamos os nossos pecados e elevando nossos pensamentos até o céu. Ó Senhor, o Senhor é tão alto, o Senhor é tão grande. Pelas nossas forças seria capaz de nós chegarmos até a Ti, mas nós temos, ó Pai, a assinatura do nome de Jesus Cristo, e é através da assinatura de Jesus Cristo que nós, ó Deus, elevamos a nossa oração, levantamos o nosso clamor, levantamos, ó Deus, as nossas súplicas. Ó Senhor, ó Deus Criador, Senhor, nos perdoa, Pai. Perdoa, Senhor, a humanidade. Afaste esse mal. Mostre a cura, Senhor. Mostre a cura financeira para o Brasil. Mostre a cura, Senhor, do coronavírus para os médicos. Mostre a cura, Senhor, do emocional dessa tua serva, desse teu servo. Dê a luz, ó Deus. Nós te pedimos, Senhor. A oração, Senhor, ela tem um endereço, é o céu. A tua palavra diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Senhor, nós te clamamos, porque confiamos no teu amor, e confiamos, Senhor, na tua misericórdia, na tua benevolência. Nós confiamos em ti, e eu assino, ó Deus, essa humilde oração, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvamos a Deus por esta oportunidade. Que Deus abençoe a todos. Nosso irmão Paulo, estudioso da Bíblia, lá da Coab, Deus abençoe. Recebam a bênção apostólica em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações no Espírito Santo habite com toda a igreja na face da terra, e todos dizem amém. Deus abençoe.